os acontecimentos, os acontecimentos passados, todos estão a par aí, mas vou me atentar aqui uma informação mais atual que a gente teve aqui lá assistindo esse jornal em Portugal, que o presidente dos Estados Unidos ele está agora a caminho, né, de Israel, no sentido de poder, na verdade, o objetivo americano é poder conter essa guerra, né? E também resgatar os que estão ali no poder do grupo Hamas, uma vez que 30 americanos já morreram, né, nesse conflito. Agora, por outro lado, Israel parece-me que não vai abrir mão de poder acabar mesmo com esse grupo terrorista, né, do Hamas. Eles estão bem, assim, eu vi o primeiro-ministro de Israel que está em Portugal, e ele estava dizendo que eles estão realmente determinados a acabar com esse grupo Hamas, extingui-lo, né, de vez, e que o processo vai ser muito lento, segundo ele, porque eles têm conhecimento que eles têm áreas subterrâneas, né, criadas ali no Hamas, e que o processo é muito difícil e que também ah, não tem como evitar, né, morte de civis. Então, estão fazendo uma coisa muito assim cirúrgica e que o processo vai ser bastante lento, né? Os irmãos devem ter ouvido que o hospital, né, que foi bombardeado aí nessa madrugada, teve centenas de mortos lá. E o Hamas, ele está acusando Israel de ter feito esse ataque. No entanto, Israel está dizendo que foi um grupo, tal de grupo Jihad Islâmica, né, que fez esse ataque, justamente para poder jogar, né, vamos dizer, jogar aí a culpa sobre Israel. Então, o que nós percebemos nisso tudo é que a parte de mentiras, né, nesse meio todo, ela é bastante abrangente e muito utilizada, né? É difícil você realmente saber onde que está a verdade. Quem está falando a verdade? Nesse caso aí, essas centenas de mortos que teve no seu hospital, um está jogando, né, a culpa para o outro. Então, existem muitas estratégias de ambos os lados aí, e a coisa vai ficar muito complicada. Ô, No Pedro, dia anterior, ô, anteontem, Pedro, sim, ô, Pedro, sim, me, pode me falar. permita, me permita um pequena parte rapidinho em cima disso que Claro, você claro, falou. claro. É, Eu acabei de ouvir que, na verdade, o que pode ter acontecido é que o míssil do Hamas veio e o antimíssil de Israel veio, e aí acabou fazendo com que ele caísse, o míssil do próprio Hamas caísse em terras dele. Foi a última explicação que isso, eu vi, ok? isso. Também, essa informação também foi dada lá na TV portuguesa, só que o ministro de Israel que está em Portugal, ele desfez essa informação dizendo que foi o próprio grupo, esse grupo Jihad, até nomeou, né, um grupo Jihad islâmica, que foi quem bombardeou, né, esse hospital. Então, foi cogitado isso, porém, é, foi desmentido aqui agora por esse ministro, né, que está em Portugal, o ministro lá de Israel que está em Portugal. Acabei de ver agora, 5 minutos atrás. E o que eu estava dizendo, né, também, é que a guerra, né, ela deve, segundo eles, né, deve durar bastante. E a maior preocupação está em que o grupo, né, o outro grupo terrorista, Hezbollah, que também parece-me que é muito mais poderoso do que esse grupo Hamas, né? Eles acabaram de dizer aqui que uma das preocupações grandes até dos americanos é que esse grupo Hezbollah ele também comece a participar da guerra, e por essa razão os Estados Unidos estão com 2.000 homens já preparados para poder entrar em ação também, caso isso aconteça. Então, essas são as últimas informações que eu acabei de ouvir agora há pouquinho aqui no jornal. Outras informações, eu creio que a gente pode ir detalhando aqui no decorrer da reunião, mas essas são as últimas que eu acabei de ouvir agora, né, nesse exato momento.
Então, a coisa deve ter novidades aí a partir desse encontro, né, amanhã do presidente americano com o presidente lá de Israel, primeiro-ministro de Israel, e vamos ver que caminho que eles vão tomar, né? Agora, o que os Estados Unidos não querem, até que o presidente vai tentar convencer o Netanyahu, é que ele não tome, né, a cidade, vamos dizer, que ele se estabeleça novamente ali na região de Gaza, porque isso já aconteceu no passado, depois eles deixaram. Então, uma ideia é que eles não devam ocupar esse território, mas aí não se sabe, né, qual vai ser a decisão aí de Israel, né, a tomar. Então, essas são as últimas informações. Eu tenho outras aqui, mas de repente a gente pode ir falando no decorrer aí da reunião. Pode falar, Elion. Então, só duas coisas. Primeiro, eu li que tem os Hamas, eles têm tem uns 500 quilômetros de túneis subterrâneos sob Gaza, né? Eu não sabe se é verdade ou se é mentira deles, mas falam assim 500 quilômetros. Agora, quanto a essa invasão esse pedido, Almir, dos países, né, para que Israel não tome Gaza totalmente, eu acho que não. Eu acho que eles vão acabar tomando mesmo, que ali o território é deles, né? Ali não faz parte da Terra Prometida, que Deus prometeu a Abraão. Então, acho que eles vão tomar, agora eu vou aproveitar agora, entendeu? Tomar e acabou. Aí vamos ver o que vai dar. É o que eu penso. Ok. No entanto, mas esse não é o desejo dos Estados Unidos. Eles não querem, na Não, eu verdade, sei, é uma nenhum, coisa. nenhum país quer. Nem a Né? Europa quer, nem os Estados Unidos quer. Uhum. Mas eles não estão aí, não. E se eles vão ter que tomar, eles vão tomar e acabou. Ah, Ok. sim, uma outra informação que a gente viu também agora, passou, né, uma imagem lá do presidente do Irã, dizendo que eles já estão impacientes, né? Ou seja, está sendo difícil segurá-los, principalmente depois desse ataque a este hospital. Eles ficaram muito, ele disse, né? Olha, nós estamos muito impacientes, assim, ou seja, né, com muita vontade de entrar na guerra. E se o Irã entrar na guerra, aí realmente a Eu coisa vi isso pode aí. complicar demais, né? Eu vi isso aí. Pastor Bezerra, ele vai ficar, você vai ficar por último, porque você vai ouvir, depois, né, vai dar aquele fechamento geral, né? Então, Claro, o deixa o irmão, pastor Klaus o falar. Agora, irmão Klaus, ele vai falar, aí depois que ele falar, eu gostaria deixa eu de falar também. só concluindo aqui, só concluindo antes de passar para o Klaus, que comentamos basicamente a respeito das notícias do que está ocorrendo, né? Mas certamente a gente depois vai para a Bíblia um pouco também, porque nós temos que ver isso, né? E provavelmente o pastor Bezerra vai puxar para esse lado aí a gente também pode fazer os comentários voltados para o que as escrituras estão mencionando, porque já tivemos também alguns, principalmente os pastores presbiterianos aí, né? Tanto os dois pastores lá, me fugiu o nome agora, fazendo vídeos aí mostrando, né? Dizendo que não tem nada a ver com o plano de Deus, enfim, né? Fala O dos Augusto coisas bíblicamente. Nicodemos. O Nicodemos e o Augusto outro, Nicodemos, exatamente. o Nicodemos e o outro dizendo, né? Aproveitando o momento e fazendo vídeos falando a respeito da volta de Cristo, de que realmente isso não tem nada a ver, que não vai ter arrebatamento, algumas coisas já estão misturando tudo aí. E aí, quando falarmos das Escrituras, a gente também pode entrar um pouco para esse lado aí. Ok. Irmão Carlos, mas antes, boa noite, irmão Daniel, tudo bem? Em paz, Boa noite, tudo bem? Boa noite, irmão em paz, Daniel. muito bem. Boa noite, Irmão Daniel. Klaus, depois o pastor Ulisses, aí depois eu gostaria de falar também. Hoje eu tive a oportunidade de assistir uma palestra a respeito de perspectivas para os próximos anos. É uma palestra sobre cenários de um professor da FGV e da Fundação do Cabral, professor Paulo Vicente. E ele comentou algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, ele citou que hoje o maior comprador de petróleo, do petróleo árabe, não é mais os Estados Unidos, é a China. Então, numa situação onde o petróleo vem a ficar com uma oferta menor por conta de algum conflito ali naquela região, o país que mais ia sentir não ia ser os Estados Unidos, ia ser a China. Outro detalhe interessante é que o Irã ele já consegue enriquecer urânio até 87%, e para fazer bomba atômica precisa enriquecer até 90%. Então, falta muito pouco para o Irã conseguir tecnologia suficiente para produzir bomba atômica, que é algo que Israel vem tentando evitar faz um bom tempo. Eu não sei se os irmãos vão lembrar, eu acho que antes da pandemia, acho que lá por 2018, 2019,
um vírus de computador específico para as máquinas de enriquecimento de urânio, provocaram muitos danos nas refinarias do Irã. E era um vírus que Israel não reconheceu como sendo dele, mas só teve atuação nas refinarias do Irã. Então, assim, eu acredito que hoje o Israel está preparado para receber o Irã nesse conflito. E se por um acaso acontecer do Irã entrar, os primeiros alvos de Israel vão ser as fábricas de enriquecimento de urânio, porque é estratégico para Israel derrubar logo tudo isso. Israel tem 308 aeronaves indetectáveis por radar, que são bombardeios. Então, assim, eu acho muito pouco provável que o Irã tenha sucesso, qualquer empreitada, e, no fundo, eu acredito até que Israel está torcendo para o Irã entrar logo. Porque com a faixa de Gaza, Israel está tendo muitos dedos, muitas dificuldades, porque eles não são assim uma entidade, um Estado bem construído, eles não têm força de defesa, não tem nada, eles têm um grupo terrorista que dominou a área, né, há bastante tempo, enquanto que é diferente. O Irã, se o Irã entrar na guerra, eles vão poder lutar em pé de igualdade, e eles não vão poupar o Irã desde o início. Se os irmãos lembrarem da Guerra dos 6 Dias e de outras oportunidades, Israel não dá chance nem de revide. Né? Então, acredito que, nesse caso, Israel está torcendo por Hezbollah entrar na guerra. Uhum. Ok. Pastor Ulisses. Boa noite aí para todos. Para quem eu não falei ainda, boa noite. Então, eu vejo também que, às vezes, né, alguns, infelizmente, que não interpretam a palavra de Deus corretamente, fazem muito sensacionalismo, né? Agora é a volta de Cristo, mas eles não param para analisar que guerras com Israel não são de hoje, né? Uhum. Conflitos a gente vê muitos, né? Ao longo aí dos anos, mas guerra mesmo, como está acontecendo hoje, já teve outras, né? E não foi por isso que Cristo voltou, né? O Hamas estrategicamente, né, em questão de guerra, eles são muito astutos, né? Muito astutos, tanto que eles começaram a atacar lá para forçar, né? A gente vê que parece que é para forçar outros países a entrar na guerra também. Ó, vamos lá, a gente faz o maior número de reféns, né? E eles sabem o quanto de reféns eles podem fazer, tanto que eles, na caminhada, a gente vê notícias que eles mataram reféns, né? Não, esse daqui ultrapassa o número, então vamos eliminar. Então, tudo estratégia de guerra, e levam lá para dentro e agora fica esperando e fica fazendo também, né, outras dissimulações, né? Quer dizer, é um grupo de terrorista que, para eles matarem pessoas consideravelmente, né, do próprio povo deles, eles não têm problema algum, né? E falar que é o outro que está fazendo isso, né? Uhum. Então, a gente vê isso tudo, né? Todas essas estratégias, vemos também aí que Israel, né, através de Netanyahu, tem que ser muito estratégico, né? Porque é uma localidade onde é um barril de pólvora para acontecer guerras, mesmo com outros grupos entrando na guerra. E o mundo todo hoje, né, globalizado como está, né? Então, todos os outros países ficam preocupados, né? E aí, o que que vai ser? O que que vai ser do petróleo, isso, aquilo? Como que vai ficar, né? Olha, nós decretamos que Israel é um Estado, né? Mas e agora, né? O que que vamos fazer, né? Com a outra parte ali? Vamos decretar também? Então, a gente vê tudo isso e o mundo globalizado que eu vejo hoje, ele, com certeza, todos os líderes, né, vão correr para tentar fazer alguma coisa assim. Mas eu vejo, né, que um acordo mesmo de paz, como a palavra de Deus nos diz que vai ter, é depois do arrebatamento, né? Então, olha, eu já ouvi muita coisa, né, nessa minha caminhada cristã, né? Muito sensacionalismo, né? Olha, esse fulano, né?
esse que está encabeçando a ONU, olha, ele é o anticristo, né? E a pessoa já morreu, já passou, ficou lá para trás, né? Então, esse é o meu pensamento, tá bom? Obrigado. Ok. É, assim, hoje, uma das coisas que me chamou a atenção foi a viagem do presidente dos Estados Unidos a Israel, Joe Biden. E ele não é o que nós chamamos de, digamos, direita, né? É um pouco esquerda, mas a gente sabe que a pressão, entendo que a pressão norte-americana, de grandes judeus ricos, milionários, né, que a gente sabe que tem nos Estados Unidos, deve ter sido muito grande e ele está, entre aspas, se arriscando para ir até lá. Mas, assim, duas coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, a violência, que é uma coisa absurda com crianças, com mulheres, e eles não têm escrúpulo nenhum, foi falado e a gente viu, e matarem os seus próprios filhos e mulheres, enfim, eles não estão nem aí. Eles se escondem embaixo de escolas e hospitais porque acham que lá não vai cair míssil, né? Então eles ficam lá. Então, assim, e a gente vê aquele ataque covarde que foi feito, é uma coisa assustadora. Mas esquecendo isso, eu fiquei olhando mais a partir do xadrez da situação. Eu vi uma notícia, acho que ontem ou hoje, e os Estados Unidos estão acabando, estão terminando aquele embargo do petróleo venezuelano. Ao fazer isso, o petróleo, o preço dele vai cair. Ao invés de aumentar com a guerra, ele vai abaixar. Porque a Venezuela não vendia petróleo para os Estados Unidos porque eles não conseguiam vender, e eles precisam vender. E, sabidamente, eles têm, acho que, segunda ou terceira, sei lá, reserva, né? Então, isso, estrategicamente, como você falou, pastor, isso, no mundo globalizado, em termos financeiros, isso vai equilibrar bem. Agora, o que me chamou a atenção, eu sei que o pastor Bezerra vai falar sobre isso, muito melhor que eu, mas eu estou vendo o movimento das nações ao redor. Então, a Rússia, a China, de um lado, a Rússia, a China e outro país que me foge a memória agora, que de um lado, Estados Unidos, a própria Europa, a Alemanha, a França, a Inglaterra, de um lado, e a China, a Rússia, a Turquia, querendo entrar no meio, Irã e árabes, eu nem falo que já faz parte. Então, a gente fica vendo dois blocos ali, olhando, e aquela história, eu lembro daquelas brigas que a gente olhava quando a gente era criança ou jovenzinho, ficava um assim de cá e outro de lá, e a gente falava, quem cospe primeiro, quem vai não sei o que primeiro. Então eu vejo que está mais ou menos assim, porque a hora que um entrar, vai desencadear uma coisa terrível. Então, o que está me chamando a atenção muito agora é isso. E aí, olhando do ponto de vista escatológico, eu fico pensando, isso se sair uma terceira guerra mundial agora, com a participação de Rússia, China, Estados Unidos, pode se potencial bélico absurdo. Vai ser uma guerra terrível. Talvez não chegue aqui para nós, mas para lá, em termos de guerra, e aí, o que vai acontecer? Escatologicamente falando. Deixa o pastor Bezerra. Quem mais você pode falar, irmã? Não, é só uma coisinha que a Venezuela é o país que tem a maior reserva de petróleo do mundo. Maior reserva. Ela não está produzindo tudo, mas ela tem a maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela. Muito obrigado pela parte, irmã. Eu fiquei na dúvida se era a segunda, a terceira, a irmã falou a primeira, melhor ainda. Para os Estados Unidos, então a gente vê aquela história, não dá ponto sem nó, né? Então, por que será que ele está. Não, não tem mais embargo, vamos comprar. Porque ele sabe que se der qualquer problema lá, tem o petróleo venezuelano, mesmo eles sendo autossuficientes, mas nunca é demais ter petróleo, né? Obrigado, irmã Cristina. Só uma colocação acerca da Venezuela é que já nos últimos 20 anos foi dilapidado as petrolíferas venezuelanas. Por quê?
depois do Chaves, eles começaram a descer a ladeira porque eles não tinham recursos para investir na própria indústria de captação desse petróleo para a exportação. Então, quando houve os embargos, acabou tudo. Então, eles não vão produzir petróleo para abastecer o mundo da noite para o dia. Isso é um processo lento que vai aí demorar um certo tempo até eles terem esse potencial. Só para fazer essa colocação, porque eu acompanho isso já há um bom tempo e sei que eles estão totalmente desequipados, apesar de terem o petróleo por conta do desmando todo que foi nesses últimos, vamos dizer, 15 anos. Mas vamos lá, quem mais vocês acham que está por trás do ataque do Hamas, além de tudo que vocês já falaram? A Rússia, né? Só uma coisa. Antes de falar quem está por trás do Hamas, o que eu queria colocar é que eu não entendo como Israel pôde dormir no ponto ao ponto de deixar invadir, o pessoal invadir ali. Pode Se ver. ali é tudo câmeras, eles tinham que colocar soldados ali, né? Um contingente, ficar direto andando ali na cerca para lá e para cá. Não entendi, até hoje eu não entendi como eles puderam dormir no ponto dos terroristas invadirem, né? Derrubar aquela cerca e ninguém perceber ali do lado e ultrapassarem. Tem Mas alguma posição, os irmãos? então, Hélio, aproveitando, então, Hélio, eu não sei se você viu direitinho o mapa e não sei se você viu aonde que foi feito essa festa rave. A área, ela é meio que longa, ela é grande, então eles tinham cerca de 50 soldados, e eles chegaram com 4 vezes mais. Então, assim, foi uma coisa inesperada. Eu concordo que o serviço secreto, né, fica de olho, errou. Mas veja bem, eles foram astutos, eles chegaram de uma maneira assim incrível, né? Agora, eu não sei se você falou que os caras têm 500 quilômetros de túnel. Na verdade, não pode ser, porque a faixa de Gaza ela é pequena. De uma ponta na outra, se não me falha a memória, irmão, isso aí alguém deve ter ouvido também, tem 22 quilômetros só, entendeu? São 22 quilômetros de uma ponta na outra, a largura, não sei agora quanto que é, mas é pequena também, é a maior concentração humanitária do mundo. 2 milhões de pessoas, e eu vi hoje que esse tamanho é igual o bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Olha que espaço pequeno, vivem 2 milhões de pessoas ali. Então, aí se você viu algumas imagens, você vê que tem aquela estrada, de um lado está a faixa de Gaza, e do outro lado, uma área de terra com certo espaço, e já é Israel. Então, é uma área relativamente grande e difícil de você conseguir vigiar todos os pontos, né? Agora, eu concordo que para uma festa rave, como aconteceu, você ter uma segurança muito pequena, eu acho que foi arriscado demais, né? É isso. Gente, deixa eu falar um pouquinho mais. Então, respondendo aí também a pergunta do Hélio, a estratégia de guerra ela é o seguinte: você deixa o seu inimigo achar que está tudo tranquilo por um tempo, então você não mexe com ele, deixa ele lá, para então você pegar de surpresa. E o que a gente vê ali é basicamente isso, né? Talvez a inteligência até viram, né, o movimento do outro lado lá, fazendo treinamentos, né? E hoje a gente vê vídeos, né? E os caras fizeram treinamentos mesmo precisos, mas eu fico imaginando, esse conflito já tem quantos anos, né? Desde que Israel se tornou a, Estado. Então, quantos anos eles estão ali, um observando o outro? E aí, de repente, os caras pensam, né? Que nem nas Torres Gêmeas lá, lembra quando as Torres Gêmeas foram derrubadas, gente? O grupo lá, ele não ficou falando, né? Não ficou cantando antes, né? Nós vamos invadir vocês, nós vamos entrar aí, hein? Se vocês derem bobeira. Não, estava tudo quietinho, aí de repente você vê um avião batendo numa torre, passa alguns minutos, vem o outro e o estrago foi feito. Mesma coisa foi agora. Então a estratégia de guerra que eu vejo ali, Hélio, foi o quê?
Vamos deixar o nosso inimigo quietinho, tranquilo. Vamos só fazer as nossas lições de casa aqui. E a hora que a gente for para cima, a gente vai para cima. Vamos pegar um sabate dele, né? Vamos pegar um dia de sábado. E vamos. E eles foram estratégicos, né? Vamos deixar eles no escuro, né? Vamos atacar as torres, que dá a visão ampla. Então, esse é o meu ver, mas eu acho que outros vão. Tem outros comentários aí, né? Elias, eu Oi. acabei de ver aqui, a extensão de Gaza é 41 quilômetros por 12 quilômetros. Obrigado. Então, Mas tem que lembrar, ô Elias, tem que lembrar o seguinte: não são 500 quilômetros só embaixo de Gaza. Eles têm o lado deles, o lado de Gaza tem toda uma região. Não está dizendo que os 500 quilômetros são. Eles têm repetido isso, que há 500 quilômetros de túneis, mas é na região, entendeu? Não é só embaixo da parte, porque o Hamas ele está em toda a região. Então, a comunicação ali é muito ampla. Mas vamos pensar um pouquinho à luz das Escrituras. O que vocês acham que isso quer nos dizer? Eu acho que o Hamas é um cão na coleira de Deus. Primeira coisa. Deus permitiu isso com propósitos, e propósitos escatológicos. Para isso, eu quero dar uma olhada, deixa eu ver o meu... se é isso mesmo. Eu fiz aqui rapidamente, só para os irmãos terem uma ideia, o plano divino em ação. Muito rapidamente, eu não vou me deter nos detalhes, mas Deus providenciou uma seca mundial para levar Israel ao Egito. Foi ou não foi? Deus providenciou a morte dos inocentes e a escravidão para libertar seu povo do cativeiro no Egito. Lembra que Faraó endureceu, baixou decreto para matar os inocentes, os meninos, escravizou o povo. Deus permitiu a morte de inocentes para disciplinar seu povo no cativeiro babilônico. Lembra de Abacuque? Mas, Senhor, olha só, aquele povo é muito pior do que o nosso. Deus permitiu a morte de inocentes para... Deus permitiu a morte de inocentes para registrar mundialmente a vinda do Cordeiro Redentor. Deus permitiu a morte de inocentes para disciplinar seu povo na dispersão do ano 70 depois de Cristo. Deus permitiu a morte de 6 milhões de judeus no Holocausto para fazer nascer a nação em um só dia. Deus sempre avisou Israel do que ele iria fazer com muita antecedência. Deus sacudiu o barco da história de Israel antes da grande tempestade em alto mar que eles deveriam enfrentar. Show. Por que eu digo isso? Atos 2, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquo. Então, a primeira razão, Hélio e pastor Ulisses, eu não acho que Israel estava displicente, eu acredito nisso. Israel estava autoconfiante, celebrando 50 anos de sua vitória, celebrando a diversidade, a prosperidade, a sensualidade, confiando na sua insuperável tecnologia do domo de ferro, seu poderio bélico e seu exército invencível. Nunca, no Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
e no Messias de Israel. Então, quero ler esse terceiro e vou abrir para a gente conversar. Voluntário que gostaria de ler a referência de Mateus aqui. Posso ler? Por favor, irmão Daniel. O plano divino em ação. Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Obrigado, irmão Daniel. Os senhores lembram o que aconteceu com os guardas na noite em que Pedro estava acorrentado a eles na prisão para ser morto no dia seguinte? Não, Sim. esse não me passou Sim. pela cabeça. Sim. Foi A igreja- descuido? Foi descuido dos guardas? Não, foi nem Deus. perceberam nada. Ali não. Foi Ali Deus. não. A oração da igreja é Deus. Pedro foi acordado, mas os guardas dormiram. Onde é que estava o carcereiro quando a prisão de Filipos tremeu? Dormindo. Então, eu creio o seguinte: o que aconteceu em Israel foi o aviso de Deus, como fez com a seca para levar Jacó para o Egito, como fez com a libertação de Israel, permitiu que inocentes fossem jogados no rio, permitiu que o povo fosse levado ao cativeiro para quê? Porque estava bom demais no Egito, cara. Eles nunca iriam sair daquele Egito se não estivessem se Deus não tivesse mudado e acordado, né? Mandado a tempestade para poder libertá-los. Aquela geração queria voltar para o Egito em dado momento da história, lembra? Então, Israel confiou demais em si mesmo. Esse Israel não é um Israel salvo. Esse é um Israel morto espiritualmente, em sono profundo. Eles estavam confiando demais no domo de ferro que falhou. Eles estavam confiando demais na espionagem israelense que falhou. Eles estavam confiando demais no exército israelense que falhou, e falhou feio mesmo. Eles descobriram um plano, eles têm os documentos que, em outubro de 2002, ou seja, há mais de um ano um ano atrás, o Hamas já tinha esse plano, já tinha um plano. Eles só estavam esperando o dia, só o momento. Agora, Israel foi aprovado por vários países árabes, foi reconhecido mediante o dólar americano, dando rios de dinheiro para os países árabes para reconhecerem Israel como nação. E nesse exato momento, na semana passada, 3 semanas atrás, a autoridade de Israel estava assinando um acordo com a Arábia Saudita, meus irmãos, a joia da coroa dos árabes, para reconhecer Israel. Então, o Hamas preparou e diz, chega, se os países árabes em que nós estávamos confiando para esmagar Israel estão assinando acordo com eles, nós não vamos esperar mais. Aquilo foi um ato de loucura, foi um ato de atrevimento, mas, sobretudo, foi um ato da permissão de Deus para acordar Israel e dizer, dias piores virão. Então, Israel, se toca, precisa fazer muito mais para poder salvar a sua população
na grande tempestade que está por vir. Então, a grande tempestade é a tribulação. Israel estava confiando em si mesmo, na sua tecnologia. Eles não estavam celebrando a ressurreição do Messias. Israel ainda não adora o Deus vivo e verdadeiro, mas ele vai. Mas, para isto, Zacarias diz que 2/3 dos judeus serão mortos até o final da tribulação. Então, vocês lembram como Deus sacudiu a Síria para tirar milhares de sírios para escaparem da morte quando esses dias negros chegarem naquela região. Então, Deus sacudiu várias nações ali e já tirou muita gente para longe. Por quê? Porque ele está preparando o cenário. Vocês se recordam que na primeira semana, depois que estourou a guerra na Ucrânia, eu disse: o mundo mudou. O mundo não vai mudar, o mundo mudou. O mundo mudou, hoje se tem uma nova forma de negociar. O mundo mudou, hoje nós temos 3 potências, que é o norte lá, aquele louco lá, o baixinho, gordinho louco, aliado com a Rússia, aliado com a China. Isso aí. 3 loucos aliados, mas eles não estão só. Você viu o salto que o BRICS deu nessa última reunião recentemente? Mostrou para os Estados Unidos que vocês estão no pé de chinelo, já era. O mundo já não pertence mais a vocês. Então, esse sinal vai acordar Israel. Só que o que está acontecendo me lembra muito o reinado de Saul. O povo queria um rei, foi dado o rei, e a primeira coisa que o rei fez foi... Vocês lembram qual foi o primeiro ato de Saul quando se apresentou uma tempestade, um perigo? Né? Primeira convocação de Saul para a guerra, alguém lembra? Não. Ele chegou em casa e aí tinha um pedido de socorro. Ele, então, pegou uma junta de bois, despedaçou e mandou para os 4 cantos de Israel. Assim será feito com todos os bois de quem não estiver com Saul no campo de batalha. Lindo. Um jeito realmente muito próprio de um rei ungido por Deus começar uma guerra. O segundo ato dele foi impaciência. Ele não esperou Samuel. Terceiro erro foi profanação. Ele ofereceu o holocausto. O quarto erro, eles foram para a guerra e ele fez um voto louco que quem comesse alguma coisa antes que os seus inimigos fossem exterminados seria morto, mesmo se fosse seu próprio filho. E o filho dele tocou no mel, os olhos ficaram iluminados e depois ele ouviu o povo. E aí ele vai até rasgar seu manto lá com os amalequitas. Israel hoje existe uma realidade que nunca na história moderna de Israel havia acontecido. Qual foi? No parlamento de Israel hoje está dividido com um partido árabe israelense, se é possível ter isso, né? Então, a maneira como o Netanyahu está respondendo e como tantos civis estão morrendo, Netanyahu será derrubado do poder quando as coisas se acalmarem, ou ele será morto, porque ele jamais assinaria um acordo de paz com o anticristo. Mas o parlamento de Israel está preparado para isso. Esse parlamento que está no poder hoje, ele é o parlamento que está pronto para assinar. Então, ontem foi dito para Israel, pelo porta-voz lá americano, que os Estados Unidos tinham garantido 61 nações a favor de Israel. Senhores, eu acredito que Israel não deva ter destruído aquele hospital. Quero crer que foi armação
para colocar na conta de Israel. Mas mesmo que tenha sido armação, o mundo árabe não vai acreditar nisso. E hoje mesmo, o todo-poderoso do Irã diz que a qualquer momento, se Israel resolver invadir, ele pode sofrer um baita terremoto. Quem sabe nesse terremoto até cai o domo lá da mesquita, lá na montanha de Israel, né? Então, é questão de dias. Israel vai perder esse apoio que ele tem muito rapidamente. E o texto que nós lemos, o Senhor Jesus diz que no meio da tribulação, todas as nações odiarão Israel. Acrescente a esse que estão chamando de massacre de Israel, né, contra os inocentes, porque Israel não revelou toda a verdade de quão devastador e terrível, quantos mortos. Israel ainda está protegendo muito dessas informações. Então, os senhores imaginem, com seca no mundo, 2 profetas dando uma de deuses, mandando cair fogo sobre nação, mandando que não haja chuva sobre outra nação, 2 judeus comandando a meteorologia do mundo por 3 anos e meio, o que vai acontecer com Israel. E é claro que a palavra de Deus diz que na segunda metade Israel vai ser levado para o deserto. O que escapar de Israel é porque vai ser protegido sobre a poderosa mão de Deus, que um terço vai escapar para receber o Messias e se converter. Então, diante desse conjunto, eu vejo Deus dizendo para Israel: acorda, vocês estão confiando em si, tire os olhos de vocês mesmos. E está dizendo para os árabes: está chegando a hora. Deus usa a expressão: eu colocarei um anzol nos queixos de Gog e Magog e os arrastarei para as terras de Israel. Putin hoje está tomando um cafezinho com seu amigo Xi Jinping ali na China, combinando os detalhes dos próximos passos da política mundial. Senhores, nós estamos muito próximos do arrebatamento. A ordem de quem levantou a mão primeira, é isso que eu enxergo. Eu enxergo um Deus que está no poder, acordando Israel, como fez. Foram 6 milhões de judeus mortos para que a nação nascesse do dia para a noite, em um só dia. Então, senhores, Deus está no comando, acordou Israel e nós devemos estar bem atentos. Ele diz: quando as folhas da figueira brotarem, fiquem atentos que eu estou às portas. É assim que eu enxergo, escatologicamente, esse acontecimento devastador bem diante de nossos olhos. Muito bom, pastor Bezerra, muito bom. Eu me lembro bem que no seminário, quando eu tive aula de escatologia, o saudoso, falecido pastor Donaldo Herr, reitor do seminário, ele disse assim: vocês acham que milhões de judeus ricos da Alemanha e daquelas nações ao lado iam sair de suas casas, milionárias casas, para ir lá para o deserto, para voltar para a terra deles? Jamais. Se não houvesse Hitler, eles jamais voltariam para lá. Então, bem dentro da explicação que você deu. Boa noite, Márcio, que chegou depois. Boa noite, Fernando, que chegou depois. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite, boa noite. Pela ordem que eu vi, se eu não estou errado, o pastor Ulisses, depois o Hélio e o Primo. Eu acho que foi essa ordem que eu vi. Vamos lá, pastor Ulisses. Beleza. Certo. Tá, eu gostaria de ler um texto também na Palavra de Deus, que está em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29. O texto ali, ele fala do quê? Fala de Israel, quando foi liberto lá do Egito, então chegaram ao monte, né? Ao pé do monte, onde o monte fumegava, né? E Israel ouviu a voz de Deus, Deus falando com Moisés. E eles ficaram com muito medo. E eles até falam, né? Olha, Moisés, quem é o homem que ouviu a voz de Deus e permaneceu vivo? Faz o seguinte, você fica lá com ele, você vai ouvir a voz de Deus,
vai transmitir para nós depois e nós vamos obedecer. Aí no versículo 29, Deus fala o seguinte: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então, é lógico que tudo que está acontecendo, né, é permitido por Deus e é Deus quem está no controle, sim, né? Então, na minha fala anterior, né, eu não quero que ninguém pense, poxa, só está olhando a parte estratégica de guerra e coisa assim. Não, eu vejo que tudo isso, né, Deus ele usa e ele vai usar também, né, logicamente vai dar estratégia para outro grupo lá se armar e ir lá e vencer, né? No caso ali Israel. Israel estava prepotente, não é de hoje, né? Não é de hoje que Israel é prepotente, se acha a única nação, e por isso estão sofrendo ainda hoje, já passaram por guerras, e pode ser que essa daqui não seja a última guerra antes da vinda de Cristo Jesus. Pode ser que venha mais, né? Pode ser que, de repente, a gente ouça aí sobre um cessar a guerra, lá, né, o pessoal deu um jeito no Hamas, o Hamas se esconda, né? Porque eu acho que para eliminar o Hamas, olha, eu tenho ouvido comentaristas, estudiosos que falam, olha, eliminar o Hamas talvez nunca vai acontecer, né? Ele pode ficar sem ação, a ficar enrustido, escondido por lá por onde eles estão, entre o povo ali onde eles estão, e de repente amanhã ou depois, né? Ou daqui 1 ano, 3 anos, 5 anos, se Cristo não voltar, eles fazerem de novo. Então, é ato de Deus, é ato de Deus. Deus faz tudo isso para chamar a atenção de Israel. Deus tem feito tudo isso para chamar a atenção de Israel, mas ainda Israel não acorda, né? Não acorda, acaba se fiando, né? Confiando nas suas próprias forças, no seu próprio braço, né? Então, só queria acrescentar isso na minha fala anterior, tá bom? Obrigado. Ok, Hélio. Então, como eu falei no começo, né, que não sei como Israel, aliás, acho que Israel dormiu no ponto, né, como eu havia falado, por conta dessa de segurança, né, deles, tal, domo de ferro, não sei o que mais lá, e se sentirem seguros. Mas uma pergunta ao pastor José Bezerra e aos demais do grupo. Quando isso aconteceu, que Israel estava muito seguro de si, achando que jamais seriam invadidos, eu acho. Aí me veio aquele versículo, né, de 1 Tessalonicenses 5:3, quando eles dizem, que diz quando andarem dizendo paz e segurança, eis que vem repentina destruição. Não seria um cumprimento parcial desse versículo? Sei que vai ser na tribulação, claro, depois Jesus vem, né, que fala que Jesus virá como ladrão de noite e tal, tal. Mas será que não seria um cumprimento parcial, como nós vimos já na história de Israel? Vários cumprimentos parciais, lá no ano 70, Tito Andrônico entrando no templo, sacrificando uma porca no altar, o general Tito, né? E quem viveu naquela época já poderia dizer, já é a tribulação, é o anticristo. Então, será que não seria cumprimento parcial desse versículo de 1 Tessalonicenses 5:3? Eu Porque eles acredito estão que muito seguros de não, si, né? eu acredito que não. Mas esse é o start para aquele dia. São duas coisas bem distintas. Esse foi um sinal de Deus para acordar Israel e, ao mesmo tempo, para colocar o anzol nas narinas das nações árabes. Nada mais
deterá os árabes a aliar-se com a Rússia para exterminar Israel. Esse fato ocorrido agora, ele dá o start para essa preparação. Note que foi um grupo terrorista. O grupo terrorista está decepcionado com as nações árabes, porque eles esperavam que as nações árabes iam comprar essa briga, e eles não compraram ainda, mas essa briga já era deles lá atrás. Então, eles vão trabalhar com inteligência. O Hamas não foi inteligente, o Hamas foi burro em sozinho, como um grupo terrorista, atacar Israel para evitar que as nações árabes continuassem se alinhando com Israel. Deus deu esse start, eu não estou dizendo que Deus fez o terrorismo, estou dizendo que Deus permitiu que os terroristas fizessem o que eles fizeram para dar a Israel o pretexto de fazer o que Israel está fazendo e vai fazer. Só que o pretexto de Israel de defesa é muito além da conta para os árabes, por isso eles estão tão impacientes, por isso eles acham que Israel merece ser, agora sim, Israel merece ser esmagado, definitivamente. Então, eles vão unir todas as suas forças, todos os países, todos os seus exércitos, para, como uma tempestade, atacar Israel no meio da tribulação. Esse fato também, para mim, dá justificativa para que surja o acordo de paz. Não há mais quem possa deter um acordo para que o Estado palestino seja criado, incluindo a faixa de Gaza. Isso acabou. Israel não vai mais viver sozinho. Ele vai ter que enfrentar essa fúria dos povos unidos para forçar a barra para que isso aconteça. Quantos meses ou quantos anos isso vai levar agora, isso vai agilizar muito essa situação. É aí que vai entrar o personagem do anticristo. Agora, antes disso, o mundo vai piorar, porque Putin está avançando poderosamente de volta para arrasar com a Ucrânia. Se ele já tinha feito miséria, ele está agora determinado a tomar conta do pedaço mesmo, com todo o aval da China, e ele tem as armas do Irã, ele tem as armas do baixinho lá, as dele. Então, tem China fornecendo armas, o Irã fornecendo armas, o louco lá da Coreia do Norte fornecendo armas. Kim Jong-un. Que ele precisa mais? Então, o mundo vai agilizar esse dia quando os árabes vão atacar Israel. Eu não creio que o Irã vai entrar na guerra agora, mas quem estava... um avião, dizem as forças de Israel, sabe por que no sábado Israel destruiu os aeroportos da Síria? Você sabe por quê? Porque ele detectou um avião que transporta armas lá do Irã para várias partes do mundo para abastecer. Esse avião estava abastecido com 10 toneladas de todo tipo de arma para levar para pousar na Síria. Israel, ao detectar isso, foi lá e destruiu os aeroportos. Antes que ele pousasse, ele retornou e pousou no aeroporto do Irã novamente. Tudo está documentado. Então, eu acredito que não vai estourar essa guerra agora, como muitos temem, porque isso foi a preparação para que Israel tenha tempo de se preparar para salvar mais da sua população, porque o que ele está fazendo em Gaza hoje farão com ele no meio da tribulação. O anticristo, que vai assinar aquele acordo para proteger Israel, vai trair Israel no meio da tribulação. E a Rússia vai avançar com os exércitos árabes, e a China virá por último para liquidar com Israel ao ver o que foi feito com Israel. Só que, quando estiverem nas terras de Israel,
por alguma razão que nós não sabemos, eles vão se acolher com as forças do anticristo para que ambos possam destruir. Aí o Messias de Israel vai surgir e exterminar com as forças gentílicas do mundo. Promessas a Israel. Irmão Almir, e depois o Márcio. Muito bem. Pelo menos duas visões aí. A primeira, que foi já comentado com relação a essa confiança de Israel no que se refere à parte de segurança, eu pude estar acompanhando aí como eles, realmente os judeus, né, eles se sentem orgulhosos desde que Israel foi reconhecido como Estado e o crescimento deles durante esse período tão curto, né? Então, eles sentem muito orgulho em relação a isso, de maneira que esse orgulho deve ter realmente subido, né, na cabeça deles, porque alguns vídeos que eu vi, principalmente eu vejo muitos vídeos da Aline, né? E um dos vídeos ela disse, não, muitos conhecidos nossos aqui abandonaram a região, voltaram para os seus países de origem, mas eu vou ficar por aqui, porque nós estamos muito seguros aqui onde nós estamos. E ela falou muito claramente, né, de que Israel é um local seguro, né? E eu pude perceber isso, essa autoconfiança, esse orgulho, né? De que ele falando sobre o domo de ferro, ela disse, olha, o domo de ferro é 99,90 não sei quanto, ou seja, é uma percentagem muito mínima de que alguém conseguisse, né, atingir a região. Então, em primeiro lugar, realmente há essa autoconfiança, né, esse orgulho por parte do povo israelense em todo esse poderio militar, né? Todo esse crescimento durante esse período curto. Agora, nós conhecemos nós temos a história, né? Temos a Bíblia e sabemos como Israel, durante toda a sua existência, foi dizimado, grande parte do povo judeu morreu em guerras, foram exilados, enfim. Então, o objetivo do mundo sempre será a extinção desse povo, né? Nós sabemos disso. Então, o objetivo é esse. Israel é como, por exemplo, ocorreu lá com o pecado de Acã, né? Olha, nós não estamos mais, nós estamos perdendo todas as guerras, alguma coisa está errada. Temos que achar onde está o problema. E o mundo também está à procura disso. Onde está o problema para que a gente venha eliminar o problema? Então, o problema para o mundo será Israel, né? E eu gostei muito da explanação do pastor José Bezerra, de que, de fato, as nações todas agora, vendo algumas reportagens, a gente vê aqueles líderes, né, os homens aí poderosos se reunindo, e eles realmente vão querer encontrar onde está residindo o problema. E é onde nós, que cremos, né, de maneira escatológica, que Israel, quando for oprimido para ser dizimado, o Senhor Jesus, como o pastor Bezerra colocou, né, quem vai salvá-lo, né, dessa destruição total, e mostrando, né, na sua vinda quem ele era e quem ele é. Então, certamente tudo isso está caminhando dessa maneira. E creio também de que essa guerra é mais uma das guerras, como o pastor Ulisses colocou, e pode ser que se amenize por um tempo e volte novamente, mas o que eu estou enxergando é realmente todos esses acontecimentos contribuindo para a união dessas nações que realmente que batalharão, né, a batalha final para a destruição desse povo. Então, esse momento, eu vejo, para mim, a maior importância está nessa união, né, entre as nações para descobrir realmente onde reside o problema e acabar com ele. E vai de encontro à Organização Mundial, né? Porque, de fato, o homem ele não é capaz de resolver os seus conflitos, os seus problemas. Nós sabemos disso, né? De que o homem não é capaz de resolver os seus problemas por causa da sua natureza. Mas, de qualquer maneira, os líderes vão, com a sabedoria que eles têm, a sabedoria
humana tentar, de alguma forma, resolver e não conseguirão. Então, o ponto importante para mim de tudo isso é realmente esse encontro, né, entre as nações, esse jogo de xadrez, como o primo também falou no início ali, e nós estamos vendo isso se desenhando de tal forma que caminhamos para o fim. Pode ser que realmente não aconteça agora, mas que está se desenhando, está. Agora, alguns pegarem esse contexto, né, para poder fazer vídeos e dizer, olha, tá vendo? Vocês estão crendo que se não forem salvos agora, pode ser salvo depois, ou seja, misturando as coisas, tentando confundir. Isso realmente não está sendo legal, mas o momento é realmente de apreensão com relação a essa união toda dessas lideranças, e que certamente o foco sempre foi e será Israel como nação escolhida de Deus, porque quem tem essa linha de estudo bíblico, né, relacionada aos dois povos, Israel é Israel, igreja é igreja, Deus tem essa nação, ainda ele não rejeitou o seu povo, ele tratou e vai continuar tratando, né, de Israel. Então, nós podemos acompanhar agora esse momento importante, mas eu vejo, assim, com bastante clareza para mim, né, esse encontro, entre os líderes das nações para a destruição de Israel, que não sabemos quando isso vai ocorrer, mas que esse é um objetivo muito claro, né, para mim. Ok. Só uma ponderação ainda. Em menos de 15 dias, porque acontece tantas coisas que eu não consigo lembrar essas datas. Recentemente, no máximo em 15 dias, desculpa aí, surgiu. O Macron foi tomar cafezinho com Xi Jinping lá na China. E na hora de falar, quando eles, depois das reuniões e tudo mais, né, aí tem aquela fala pública, né? O Macron usou algo inimaginável até alguns meses atrás. Ele disse: chega, a Europa tem que buscar suas próprias soluções. Estamos deixando claro para os Estados Unidos que não somos mais vassalos dos Estados Unidos e que nós governaremos a Europa com as nossas próprias pernas, com as nossas próprias forças. Senhores, isso é o presidente da França, um dos maiores aliados dos Estados Unidos, tomando cafezinho com o inimigo na China, semana passada. Então, isso não é brincadeira, é a Europa, nós estamos falando da Europa se desventilhando dos Estados Unidos, nós estamos falando do país da esquerda, da direita não. É onde os Estados Unidos mandou no mundo e achava que mandava na Europa, não manda mais nem nada. Então, ou seja, as coisas estão indo em uma velocidade inimaginável rumo aos cumprimentos proféticos. A ordem é o Márcio, né? É o Márcio. É o Márcio. Antes do Márcio falar, primo, só vou pedir que você abaixe sua mão. Antes do Márcio falar, eu vou jogar um pouco de querosene aqui, ou gasolina nessa fogueira. E bem na hora que ele vai falar. Eu fico vendo que, de repente, as nações, todo mundo se mexendo, papapá, estourar uma terceira guerra, aí o bicho pegar e a igreja continuar, e vai, aparece alguém para fazer o bicho. Rapaz, será que o Márcio não vai ter razão? Não sei o que ele vai falar aí, mas sei não, hein? Vamos lá, Márcio, fala aí. Não, deixa eu dar a resposta para você. Eu pensava que você acreditava na escritura. Pode falar, Márcio. Ô, Elias, eu ia falar alguma coisa, mas eu nem vou falar. Você está indo para o lado dos russos, Elias? Direito de Doutor José resposta. Bezerra, o senhor está dizendo que eu não acredito na escritura, é isso? Pois é, direito de resposta. Olha só, a maneira Você como que está ele dizendo, Márcio. Ele pegou, Foi o que fez ele uma disse, não foi o que eu disse. ele fez uma mexilância assim, jogou tudo para cima, de uma maneira louca. Ele não fez uma defesa da escritura dele, ele jogou assim, jogou gasolina realmente. Pode fazer, Márcio. Pode falar, Elias.
Não, não, eu ia falar, eu só ia dizer que eu realmente joguei gasolina. Porque É, tanto pode acontecer perfeito. isso, como pode, de repente, daqui um mês, uma semana, duas, sei lá, Cristo voltar, leva a gente e deixa o pau quebrar aqui também. As duas coisas podem acontecer, não é? Vamos lá. Márcio. É, eu entrei para o estudo do irmão Klaus e cheguei aqui nessa conversa. Então, primeiro, boa noite para todo mundo, Boa noite. né? E aí eu, ouvindo a opinião a gente está falando de um mistério, a gente sabe o fim e não sabe o meio. E aí o ponto que eu iria colocar era muito parecido com o que o Elias falou. Todos nós fazemos leitura, somos pessoas que estudam e estão atentas ao que está acontecendo no cenário mundial. E a minha leitura é muito próxima disso, no aspecto de que só tem um salvador, um libertador, um cara que resolve problemas se o problema realmente existir. E esse cenário conturbado que a gente está vendo, foi aqui muito bem falado, sobre Rússia, França, China, geopolítica no geral, Brasil, né? Dizem que os muçulmanos é a maior religião hoje no mundo, com 1,8 bilhão de pessoas, e desses 10%, de 10 a 20% são xiitas, que são esses extremistas. Isso dá quase 300 milhões de pessoas que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E a gente viu essas pessoas se manifestando em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Então, a minha leitura sobre esse cenário é que o caldeirão vai esquentar bastante e que o que nós discutimos aqui algumas semanas atrás, onde se sair um acordo de paz e esse acordo for assinado e a gente tiver aí um libertador, teremos 7 anos de muita tribulação para todos nós, né? Não sabemos o dia nem a hora, a gente estuda, lê, imagina, não tem nada claro para nenhum dos lados, né? A gente, graças a Deus, ele nos deu essa liberdade de formar a nossa fé de como a coisa vai acontecer, mas não é sobre o Evangelho, que é o próprio Jesus. Todos nós aqui cremos no mesmo Salvador, mas o cenário, na minha leitura, é muito conturbado, no aspecto que a gente pode ter em poucos dias e semanas uma escalada absurda, e aí surge alguém com um tratado de paz e resolve isso daí. É só um tratado de 7 anos, né? E isso acontecendo, os nossos estudos aqui, eles vão ter que tomar um outro rumo, principalmente de 99% das pessoas que estão aqui, que não sou eu, né, com relação ao posicionamento sobre arrebatamento. Mas eu só queria fazer essa observação, porque para mim é muito tranquilo e natural que o caos se instale, porque só tem libertação, só tem resultado, a promessa que a gente acredita independente, sobre a volta de Jesus num cenário conturbado. Só tem um libertador quando o povo está oprimido. E eu acho que a gente está caminhando a passos largos para essa situação. É isso. Ok, obrigado, Márcio. Eu só queria te dar uma cutucada, porque você falou que entrou para ver o Klaus. Se você ver a agenda, está primeiro falando da guerra e depois o Klaus. Então, estava lá na nossa agenda. Irmã Cristina e depois o irmão Klaus. É só um comentário para Israel, né? Pensando em Israel mesmo, como povo amado de Deus, só Deus mesmo. Se você pensar em toda a tecnologia que tem hoje, toda a arma que tem hoje, toda a inteligência que tem hoje, é só Deus para livrar Israel. Não vai ter outro jeito. É só Deus mesmo, como ele sempre fez. Vai lá e briga e eu vou na frente. Mas ele é o Deus de Israel, é o que eu creio. Então, a gente fica pensando, né? Tanta tecnologia, tanta arma, tanta coisa. Só Deus. Eles só precisam de Deus, como nós, né? Mas eles só precisam abrir os olhos, que Deus tenha misericórdia dos eleitos dele lá em Israel. Só isso que eu queria falar.
Obrigada. É verdade, irmã. Lembrando da Guerra dos 6 Dias lá, né? Algo que, humanamente falando, era impossível. E não será apenas uma vez, viu, irmã? Será no meio da tribulação e depois no final da tribulação, para que ninguém tenha nenhuma dúvida do poderio do Deus de Israel. É Pastor verdade. Klaus. Em cima disso, eu estava olhando o mapa, e aí quando a gente vê o mapa agora, foi muito claro, Israel está completamente cercado por inimigos, e depois só tem o mar. Aí você olha e você fala, é inacreditável, só Deus mesmo para conseguir proteger essa nação. E em tão pouco tempo, né, tudo que eles fizeram e conseguiram, claro, Deus permitindo e ajudando. É espantoso mesmo. Irmão Klaus. Então, eu quero aproveitar a carona e jogar mais gasolina, então, nessa fogueira aí. Mas ponderando para o outro lado, né? Porque, assim, uma coisa que esses eventos podem demonstrar claramente é que, de uma hora para outra, o cenário pode mudar completamente. Se aparecer alguém para fazer um acordo de paz e conseguir fazer a paz agora momentaneamente em Israel, isso não significa dizer que essa pessoa será um anticristo. Isso não significa dizer que começou a tribulação. Isso não significa nada. Eu já escrevi isso lá no nosso grupo no WhatsApp e eu vou reafirmar aqui para os irmãos, da forma como eu creio, né? Satanás não conhece os tempos, só Deus conhece os tempos. Então, ele quer imitar o que está na Bíblia, ele vai sempre tentar imitar o que está na Bíblia, não tem jeito. Ele vai tentando acertar a agenda do Senhor, mas ele não sabe o que está fazendo, na verdade, certo? Uma coisa é certa, ele quer destruir Israel como ele sempre quis destruir Israel. Né? Ele sempre foi inimigo de Israel e sempre será inimigo do povo de Deus, e ele vai tentar fazer isso contra o povo de Deus, contra Israel, constantemente. Agora, os eventos bíblicos, eles são muito específicos, né? São muito específicos. E da forma como, vamos dizer, normalmente, né, os batistas regulares interpretam o que está escrito, vamos dizer, dentro de uma literalidade consistente do texto bíblico, a tribulação vai começar quando o anticristo se manifestar. E ele só vai se manifestar depois do arrebatamento. Enquanto estivermos aqui, a tribulação não começa. Não tem escapatória. Então, assim, pode acontecer agora uma arrumação para voltar à paz em Israel? Pode. E 3 meses depois, pode começar tudo de novo? Pode. Uma coisa é certa. Esses eventos aí do Hamas deixaram muito claro que nada é permanente, nada é estável. Tudo pode mudar a qualquer momento. A gente podia ter sido arrebatado há 7 anos atrás, vamos dizer assim. Não com os acontecimentos que aconteceram exatamente agora, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o arrebatamento não depende de nenhum evento. Ele é o evento. É o arrebatamento, é o toque da trombeta e o arrebatamento que vão marcar o final da igreja. Não tem escapatória. Né? Então, a gente não pode tentar atribuir, né, aos personagens dos nossos dias, vamos dizer, papéis bíblicos que a gente não tem certeza se eles estão de fato cumprindo esses papéis ou não, sabe? A única certeza que a gente pode ter é no texto bíblico. É só isso. Só isso. Eu concordo e quero reiterar o seguinte: eu não estou negando que amanhã o Irã pode entrar nessa guerra, que a escalada dela pode pegar rumos estratosféricos nas próximas semanas. Pode. E isso não fere qualquer princípio bíblico. Eu também não tenho nenhuma dúvida de que vou ser arrebatado antes da tribulação, à luz de toda a escritura que eu estudo e que eu creio. Não tenho nenhuma dúvida disso. O que eu vejo, vou reafirmar, porque vários de vocês não estavam aqui quando começou. O que eu vejo é que o que aconteceu esses dias atrás foi um sinal de Deus para acordar Israel. Israel vai usar o seu poder bélico, ele vai fazer de tudo, mas Israel vai ser obrigado a assinar um acordo de paz. Daqui a quanto tempo nós não sabemos, para ceder as terras para a Palestina.
e nessa barganha ele vai, de alguma maneira, se por terremoto ou arma, ou seja lá o que for, aquele domo vai ao chão, Israel vai levantar o templo que o anticristo vai profanar no meio da tribulação. Também não tem nenhuma dúvida disso. Tudo está pronto, inclusive os sacerdotes preparados para tudo está pronto. Então, nós não precisamos esperar nenhum sinal, a igreja não depende de nenhum sinal para ser arrebatada. Agora, o fato do que está acontecendo, eu usei o caso da morte dos inocentes. Deus sempre acordou Israel antes para fazer algo de uma grande virada na história de Israel em seguida. Eu vejo esse evento como a virada onde, olha, vocês estão confiando em si. É inexplicável que deviam estar naquele quartel 50 soldados de plantão. Tinham 2 soldados de plantão. Israel nem sabe onde estavam os outros, mas depois ele vai dar uma explicação. Nem Israel mesmo tem explicação para isso. Então, eu vejo assim, o que aconteceu foi um start para acordar a igreja de tabela. Os amilenistas estavam aí, né? Pós-milenistas, sei lá o que queira chamar, convocando, faz 2 meses aí que eles estão convocando um jejum, porque o mundo vai ter que jejuar para que Cristo volte, vai ter que haver um arrependimento no mundo inteiro. Isso é mentira. Ele não está dizendo isso, não. Está pegando o texto lá de Israel e tentando aplicar para a igreja hoje. Pela ordem aí, o Uli tinha levantado, o pastor Ulisses, depois o Fernando. Então, eu concordo com tudo que o Klaus falou, com o pastor Bezerra também, a minha posição também é essa, né? O arrebatamento deverá ocorrer primeiro. Agora, quanto que a Cris falou, de fato, eles precisam de Deus, assim como nós, em todo tempo, nós precisamos do Senhor. E eu estava lembrando do acontecimento na vida de Jó, que Deus disse para ele, olha, ele está em tuas mãos, mas você deve poupar-lhe a vida, né? Então, nós podemos ver durante a história de que Israel passou por situações de quase, vamos dizer, desaparecer, né? De uma vez por toda do mundo, mas isso ainda não ocorreu, porque Deus não permite que isso aconteça. Então, se Satanás tem, de fato, agido, né? Mas Deus também está no comando e Israel, de maneira nenhuma, ele pode perder, né? Muitos da sua população, no entanto, ele jamais desaparecerá, né? Do mapa, do mundo, porque Deus está no controle e nós sabemos escatologicamente que isso deverá ocorrer justamente para a glória de Deus e para que eles reconheçam a Jesus, né, como o Rei eterno. Agora, uma questão que eu também gostaria de colocar no grupo, porque o pastor Bezerra colocou agora, né, nessa última fala, sobre esse jejum, e a gente tem visto vídeos aí de pessoas pedindo correntes de oração, enfim. E a minha colocação é, de que maneira, né, nós devemos estar orando, como deve ser direcionadas as nossas orações ao Senhor em função deste momento, né? Porque há também uma confusão muito grande, né, do povo em relação à oração. Muitos não sabem nem o que falar com Deus, né, em relação ao que está ocorrendo. Então, é triste isso, né? Porque isso demonstra claramente um desconhecimento das Escrituras, e aí muitos orientando as pessoas a fazerem correntes de oração, orar por Israel, enfim, pela guerra, mas sem uma direção, vamos dizer, mais firme em relação ao que a Bíblia ensina, né? Então, esse ponto que eu gostaria de deixar para o grupo, né? Como os irmãos têm orado, né, em relação a este momento, né? A palavra de Deus diz, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos, né, aqueles que te amam. Mas como devemos interpretar até esse momento para pedir que essa paz aconteça, sabendo que que todos esses acontecimentos ocorram para que a Escritura se cumpra. Então, é uma pergunta, uma colocação que eu faço aí para o grupo e deixo aberto para os irmãos poderem comentar em relação
a nosso posicionamento em relação à nossa oração a Deus para esse momento. Ok, Eu- antes disso, eu o Fernando diria- levantou a mão, melhor ele falar logo, Fernando, a sua pergunta. Eu diria, irmão, que nós devemos orar por quebrantamento dos nossos entes queridos, dos judeus, das pessoas desse mundo, por a salvação de almas, pelas nossas famílias mesmo aqui, os parentes, nós temos tantas pessoas não crentes em nossas famílias, que eles possam ver os acontecimentos e entender que há um Deus, há uma eternidade no céu ou no inferno. Então, nós devemos orar por quebrantamento, por arrependimento, por ação do Espírito Santo nos corações, seja dos árabes, seja dos israelenses, seja dos palestinos, seja dos chineses, dos russos, né? Que a graça e a misericórdia de Deus seja estendida nessa hora, né? No sentido, eu estou orando nesse sentido, que as pessoas aqui e pelo mundo afora entendam que as coisas vão piorarem, mas eles precisam se voltar para Deus enquanto é tempo. Então, essa é a minha oração e a minha orientação para as nossas ovelhas, que os irmãos orem. Ore por salvação de alma, por quebrantamento, por arrependimento, para que a justiça de Deus possa prevalecer em meio ao caos da humanidade. Amém, amém. Irmão Fernando, depois o pastor Ulisses primeiro? Cadê você, Ulisses? Pode ser depois do Fernando. Tá bom, Fernando. Não, é o Fernando, peraí, é o Fernando e depois o irmão Klaus, tá? É que o pastor Primeiramente, Ulisses boa noite. baixou a mão, ele estava com a mão levantada antes Quem do estava com... Klaus. Eu não estou vendo a mão aí, só estou vendo Não, duas mãos. ele baixou. Não, o Elias, eu já estava com a mão levantada. Quando o pastor José Bezerra colocou a ordem dos três, aí eu baixei a mão. Aí depois que os dois Entendi. irmãos ergueram, tá? Vamos Não, deixar tá o bom. Fernando falar. Tá bom. Então, primeiramente, boa noite a todos, meus irmãos. Referente primeiro à pergunta do irmão Almir, gostaria já de acrescentar, eu entendo que a profecia está aí. Tudo que vai acontecer, não temos o que fazer. A guerra vai acontecer tantas coisas ruins, nós já sabemos disso, até mesmo pelos estudos que estamos tendo. Acredito que é como o pastor José Bezerra frisou, orar por salvação. Que pessoas possam o máximo possível se converter, conhecer o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para que não chegue nesse tempo, na época da tribulação, ficar, né? Então, eu acho assim, o objetivo nosso é mais nesse, orar pela salvação de pessoas, porque sabemos que a guerra contra Israel vai acontecer, a pressão vai acontecer, mas Israel no final vai vencer, porque nós conhecemos a história, o que Deus já fala, né? Então, essa é a minha opinião sobre a oração. Agora, Amém. sobre o que está acontecendo, eu vejo assim, Hamas, tanto o Hezbollah como outras denominações que querem destruir Israel, os terroristas. Eu acredito que que está acontecendo agora do Hamas seria o quê? Hoje nós vemos Israel estava sossegado. Todo mundo falam mal do Israel, querem atacar Israel, mas estavam tudo quieto. E essa foi uma forma de atiçar Israel para eles terem um motivo para poder atacar Israel. Se viemos agora recentemente, teve o ataque ao hospital. E eu tenho certeza que não foi o Israel. Foram pessoas fazendo o quê? Para dar um crime de guerra. Crime de guerra prejudica quem? Israel. Então, eles estão fazendo de tudo para poder prejudicar. E se você olhar as nações que criticaram da postura, a maioria foram ali os muçulmanos, árabe, Iraque, Arábia Saudita. Vem alguns esportes diferentes, que vem o Canadá, acredito, alguma coisa assim diferente. Mas a maioria é daquele país, são deles, criticando as atitudes do ataque ao hospital. Então, eu acredito que, pelo que nós entendemos, aprendemos também na Escalaton, até mesmo que o pastor José Bezerra comentou, do Egito, da Índia, eu acho que a Índia vai vir ainda como uma potência, porque você vê que a Índia está quieta. A Índia não entra em nenhum cenário desse. Então, eu acredito que agora será o quê? Um despertar dos olhos contra Israel, de uma ira, só que ainda eu acho que o anticristo não vem agora, enquanto a Índia não se levantar. Se eu tiver errado nesse contexto, o pastor José Bezerra pode me abrir um pouquinho mais esse leque. Porque eu acredito, hoje, se nós olharmos, a nação que mais tem idolatria é os indianos. Tem o Egito, mas o Egito acabou a idolatria do Egito. Fala dos deuses do Egito, mas é como mitologia. Os deuses gregos, mitologia.
hoje os deuses indianos são reais. Eles falam, cultuam ainda eles. Então, eu acredito que essa será a nação que realmente se levantará e ajudará, como a Rússia, eles, os árabes, contra o povo de Israel. Então, eu acredito, assim, pelo que diz as escrituras, se o pastor José Bezerra puder me corrigir, a Índia ainda tem que se levantar para acontecer alguma coisa a mais. Seria essa a minha questão e a minha pergunta para o pastor José Bezerra, se eu estiver errado no meu raciocínio. Eu vou ouvir o Ulisses e o pastor Klaus, porque o tempo está muito esgotado, então eu não posso responder sua pergunta agora para não criar polêmica e deixar as mãos levantadas uma semana. Já pensou? Pastor Tá bom, Ulisses. então deixa eu falar então. Irmãos, eu vejo o seguinte, né? E realmente a volta de Cristo não necessita agora de sinal, né? Não tem um sinal específico. Se Cristo tivesse voltado na década de 80, muitos teriam acertado quando surgiu, né, os códigos de barra e começaram a falar: esse aqui vai ser a marca da besta, né? Porque essa é a numeração que pode, definir todo mundo. E Cristo não voltou. Se Cristo tivesse voltado antes que o avião tivesse sido construído, o anticristo, ele, da mesma forma que ele está aguardando o arrebatamento da igreja para então ele unir todos os povos, se fosse há 50, há 100 anos atrás, ele iria fazer da mesma forma, né? Então, realmente, junto com os irmãos, eu vejo, né? São guerras e rumores de guerra que Cristo falou que iria ter, e vai ter, né? Então, era só isso que eu quero responder também lá para o Almir, né? O Almir, realmente, qual deve ser a nossa oração? Qual tem sido a minha oração pelas nações? Não só por Israel, oro também por Israel, mas tenho orado pelas nações. Aqueles, né, que têm me acompanhado em orações, né? Se você chegar aqui na minha igreja, ou se você pegar lá, pastor, o último que estivemos orando junto, né? O pastor Luiz Miguel, o sogro dele, o pastor Eutálio, você pode perguntar, e a minha oração é pelas nações, para que Deus abençoe a igreja dele que está inserida em cada nação, para que ela proclame realmente o evangelho e mais pessoas possam ouvir o evangelho. Eu cito Amém. nas minhas orações: Senhor, traga paz para Israel. Cito, mas eu sei que escatologicamente a paz ali, ela, olha, é só um refresco que às vezes Deus dá. Então, só essa que eu gostaria de acrescentar. Obrigado. Obrigado. Ok, irmão Klaus. Só um detalhe a mais. A palavra diz que um outro termômetro, né, é a perversão do mundo, né, que inclusive faz referência aos dias de Noé e a Sodoma e Gomorra. Provavelmente, depois que a igreja foi arrebatada, alguns anos depois que a igreja foi arrebatada, a qualidade moral da sociedade vai decair bastante, né, bastante mesmo. Mas aí eu não sei se o que a Bíblia se refere como sempre sendo os dias de Noé e a situação de Sodoma e Gomorra poderiam fazer referência a antes ou depois do arrebatamento. Se referir a antes, então ainda falta um pedaço, porque o mundo não está tão ruim quanto estava em Sodoma e Gomorra, quanto estava nos dias de Noé. Agora, se pudesse referir a depois do arrebatamento, então, vamos dizer, não seria impeditivo, né? Esse termômetro aí para o arrebatamento. Mas o mundo está pervertido, mas não está tanto quanto naquela época ainda, né? Ainda falta um pedacinho para chegar lá. Então, pode ser a qualquer momento o arrebatamento, mas o grande sinal vai ser o arrebatamento para o começo da tribulação. Só isso, só reforçar. Ok, antes do pastor Bezerra falar, só queria dizer para o irmão, quem foi que falou aí da Índia, o Fernando, que o BRICS, o Brasil faz parte lá desse mesmo grupo, e lembrar que o nosso país, ele é Hamas, né? Ele é a esquerda, ele é Hamas, ele não é Israel. Pastor Bezerra. A impiedade é tanto que hoje eu estava ouvindo um oficial do Exército de Israel em uma entrevista ao vivo, quando começou o programa aqui,
E ele falou: nós não revelamos quase nada da barbárie que o Hamas fez. Mas eu vou dizer para vocês, aqueles terroristas, eles estruparam mulher grávida, depois abriram a barriga dela e tiraram o bebê e decapitaram o bebê, e depois decapitaram ela. Esse é o nível da barbárie que eles executaram, entrando no kibbutz, atrás do outro, fazendo isso com famílias. Então, assim, é algo, meus irmãos, que nós não podemos. Eu tenho dito para os irmãos na igreja: não se meta em discussão a favor ou contra nessa hora. Nós não sabemos de nada. Então, não é Perfeito. sábio entrar em discussão. Nós temos que ser a favor de Israel, mas Israel também está matando inocentes, meu irmão. Não tem como, numa guerra dessa, não, com aquelas bombas uma atrás da outra, não morrer inocentes. Então, assim, como cristão, meu irmão, a melhor coisa, ore por Israel, ore pelo Hamas, ore pelo, entendeu? Por cada nação, para que Deus traga quebrantamento, arrependimento e fé. Então, ao invés de se meter em uma discussão, tomando um partido de A ou de B, como o Elisa acabou de falar, gente, o Brasil não chama o Hamas de terrorismo. Agora, as famílias brasileiras que tiveram seus filhos, seus entes queridos assassinados lá, como é que se sente? Como é que olha para uma governança nesse ponto? Mas nós estamos nos fins dos tempos, meus irmãos. Então, assim, oriente os membros da sua igreja, as pessoas que você conhece, não entrem numa discussão cega, como se discute o futebol, é tolice. No que nós devemos ter é temor a Deus e dizer: irmãos, os sinais para Israel estão. O Senhor Jesus está voltando. Então, viva uma vida consagrada para Ele, dê o testemunho, fale de Cristo, foca em Cristo, prega Cristo, vive a fé cristã. É isso que Deus espera de nós. Então, não podemos ser soldados nem de um lado nem do outro. Nosso país está vivendo um momento terrível em que a justiça virou injustiça, os dias de Abacuque. E nós não podemos falar publicamente nisso para não sermos daqui a pouco raptados também e enquadrados lá no 8 de janeiro. Então, nós estamos vivendo no nosso país a inversão de valores. Nós estamos vivendo, viu, pastor Klaus, você estava lendo uma reportagem antes do programa também da Inglaterra, igrejas evangélicas dando orientação para relação com o mesmo sexo, igrejas evangélicas, quer dizer, meu irmão, nós estamos no fim da linha, na curva para o arrebatamento, e devemos viver vidas voltadas para o Senhor e acordar nosso povo, ao invés de brigar ou de se meter em confusão, dobre os seus joelhos, busque o Senhor e demonstre vidas transformadas para a glória de Deus. É que Deus espera de nós nessa hora. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda procurando a quem devorar. O pastor Zé Bezerra, Então, dentro da pergunta do Fernando lá, desculpe, se o senhor falou, eu não peguei direito, mas que ele está achando que se a Índia não entrar, então não vai acontecer o arrebatamento ainda. Não, eu vou ser bem sucinto, e daí você fala-me, Fernando, a Índia vai engrossar o exército do fim do Armagedon, no Armagedon, para o Armagedon. Ela entra no final da tribulação junto com a China. E quando ela entrar junto com a China, a Rússia já foi banida 3 anos e meio antes. Os exércitos russos e os árabes serão exterminados pelo Messias de Israel, com pedras de 34 quilos caindo sobre eles, os montes de Israel derretendo, e eles sendo sucumbidos, milhões e milhões e milhões de soldados de exércitos árabes e os exércitos a favor, né, que vieram nesse confronto para destruir Israel no meio da tribulação, eles são exterminados. Mas aí ainda resta o restante de 3 anos e meio. E a Índia, ela vem junto formando aquele exército do nascente do sol, com
o Eufrates secando e a China indo com 200 milhões de soldados. Então, a Índia vai entrar naquela ocasião para ser exterminada pelo Messias de Israel, Zacarias, capítulo 14. Aomi, você tinha levantado a mão. Então, só lembrando que nós estamos com os nossos olhos atentos para essa guerra, para a crueldade, na maneira que está sendo conduzida as mortes. E o pastor Bezerra falou desse caso, né, dessa senhora grávida. E muitas vezes nós não associamos, né, o que está sendo discutido no Brasil com relação ao aborto, que não deixa de ser também uma matança cruel, né? Então, muitas vezes olhamos quando é uma guerra, né, situações como essa. E se for aprovado aqui no Brasil também a questão do aborto. Então, a natureza má do homem, pecaminosa, cruel, é algo terrível, né? E que eu não sei se é realmente algo pior. O Klaus falou agora há pouco a respeito do lado de Sodoma e Gomorra, mas a gente presencia. Acho que é a internet do primo, eu acho, hein? Ficou estático. Eu tinha que a irmã Cristina levantou a mão. A irmã vai Isso, pode irmã falar. Cristina. Tá- A irmã está sem som. A irmã está sem som. Seu Irmã som. Cristina está sem som. Ah, tá. Eu ia fazer um momento de descontração num assunto tão que deixa a gente muito. Mas eu falei assim, eu sabia que o Brasil assumindo o BRICS não ia dar certo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Porque a Dilma tá lá, eu falei, ah, meu Deus, olha aí, tá vendo? Eu sabia. Mas é só para Não, dizer. E que Mãe, realmente. foi bom. Boa descontração essa. Eu sabia, eu falei, tinha alguma coisa errada. Ah, eu sabia que ia dar errado. Desculpe a brincadeira, mas é um assunto tão sério, tão triste, que às vezes a gente precisa olhar não, com irmã, outro olho. mas pior do que isso é saber que o Brasil é presidente, Então, é por isso que é eu, o presidente é por isso que eu estou falando. da ONU na A área da de ONU. Agora, segurança no segurança. mundo. O No cenário mundo ficou hoje. certinho. Está tudo Hoje. encaixado. São É. peças que vão se encaixando, e como o inimigo não sabe quando Deus vai fazer, ele vai deixando os atores tudo pronto, com o script na mão, todo mundo já decorou essa fala, e só que ele não sabe, porque a hora que ele fizer assim, já todo mundo sabe o que tem que fazer. Eu penso assim. Mas desculpa a brincadeira, viu? Mas a posse do Muito Brasil na bom. presidência lá, pastor, é transitória. Não sei por quanto Não, tempo, eu mas é sei. rápido. É Ainda um bem, né? ano. É É um transitório. ano. Muito bem, eu acho que o nosso horário já deu, 22h21, se não me isso. Irmão Klaus, seu estudo ficará para a próxima semana. Aliás, pastor Luiz já terminou ou tem mais alguma coisa para a semana que vem, pastor? Não, quem tem é Israel para a semana que vem. Eu acho que daqui até a próxima terça-feira a gente pode ter a Terceira Guerra Mundial começado, ou não. Vamos ver o que vai acontecer dessa reunião agora, né, de amanhã do presidente dos Estados Unidos com o Netanyahu. Vamos ver o que vão decidir, né? É. Mas eu Meus acho que irmãos, ó, viu, uma coisa eu digo para vocês: começar a Terceira Guerra, eu vou ser convocado, porque eu estou na reserva, tá? Então, não sei se vou ter sinal lá, tá bom? é muito bom ter passado dos 60 e não fazer parte desse contingente, viu, Ulisses? Verdade. Mas então. O Osamar também. Bom, a gente vê depois, se falta mais alguma coisa. Mas, enfim, muito obrigado a todos, um excelente aí. E aí vamos aguardar aí os próximos capítulos. Eu acho, hoje eu cheguei em casa, estava ouvindo as notícias, e eu achei que vai dar uma esmorecida, mas a coisa está fervendo. Então, assim, eu creio que não vai terminar tão cedo e vai complicar mais ainda, eu acho. É o meu pensamento, o sentimento que eu tenho contra a guerra, né? O Hamas é como uma pequena milícia, tá? Mas o Hezbollah é o Comando Vermelho, e ele já entrou na guerra também. Então, o Hezbollah tem mais de 100 mil soldados e tem armas fornecidas para dar muito pano para manga.
Então, temos muito chão pela frente. Até a próxima terça-feira. Se não nos encontrarmos aqui, estaremos no Bema para dar Amém. conta de nós mesmos diante, Amém. diante do Amém. Cordeiro. Amém. 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 Vamos terminar com uma oração e hoje a nossa oração final, pastor Lorival. O pastor Dilson chegou depois, acho que nós nem falamos boa noite, mas é boa noite e tchau, viu, pastor Dilson? Porque entrou lá. Então, pastor Lorival, por favor. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6:16. Por isso nós somos batistas regulares, né? Regra, canon. Antes que você olhe, pastor, deixa eu deixar uma pergunta no ar, pastor José, que eu não fiz tanta coisa. Israel é o relógio do mundo? Depois o pastor responde. O Israel é o relógio de Deus. Amém. Pode orar, pastor Dorival. Deus amado, Pai querido, queremos te louvar e te exaltar, porque o Senhor é sempre aquele que nos guarda, aquele que nos orienta pela tua palavra, aquele que nos ajuda a entender este mundo. Sabemos, ó Deus, que os homens vão de mal a pior e nenhuma expectativa boa há para este mundo, neste regime do pecado, nesse domínio de Satanás reinando sobre os homens. E certamente, ó Deus, isso traz muita confusão nas nossas mentes e devemos lembrar sempre que aquilo que o Senhor Jesus disse, né, que o dia e a hora ninguém sabe, a não ser o Pai que está no céu. E assim nós devemos prosseguir a nossa jornada, fazendo aquilo que o Senhor Jesus deixou para que a igreja fizesse discípulos, e evangelizasse e se preparasse, sempre atenta para a volta do Senhor. Então, nos ajuda a estarmos, através desses estudos, nos fortalecendo e nos preparando a tua igreja, preparando homens e mulheres que creem no teu nome e assim podem, ó Deus, realizar essa tarefa que nos foi deixada, sem parar de trabalhar, sem deixar o aguardo que para nós é uma mera expectativa e não deve tomar nosso coração, mas que devemos sim prosseguir a nossa jornada como o Senhor nos deixou. Te louvamos, a Deus, pela vida de cada integrante deste grupo que se empenha neste alerta, que mantém a sua lamparina acesa, sua candeia, e para que nós possamos, ó Deus, estar com nossos olhos atentos, coração pronto e mantendo os que estão próximos de nós em alerta também, em oração, intercedendo, porque há muitos de nossos parentes que ainda não são convertidos, há muitos amigos, há muitas pessoas conhecidas que nós não conseguimos ainda trazer a Cristo. Então, nos ajuda enquanto há tempo, enquanto esses rumores acontecem, pode ser que haja ainda muito tempo, e então nos ajuda, Deus, a estarmos nos preparando e preparando outros para o dia do arrebatamento. Nós te louvamos por tudo, pedindo a tua guarda, a tua bênção, para que tenhamos uma boa noite de sono, de um sono reparador, e que o dia de amanhã, Deus, possamos acordar alegres, prontos e continuar debaixo da tua dependência. Nós te louvamos e te agradecemos, pedindo as tuas bênçãos
preciosos em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite Boa para noite a todos. Deus todos. abençoe. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Tenham um bom Obrigado. restante de semana. Ô, pastor Bezerra, Não. obrigado aí da Boa palavra. noite. Aí, Bom descanso. Deus Boa noite. abençoe a bênção. todos. Boa noite. Pastor. Boa noite a todos. Boa noite, boa Boa noite. noite. Eu acho que nós perdemos o Márcio, viu? Ele não suportou hoje a posição pré-tribulacionista. Não, não, ele é de boa, viu, pastor? Ele volta, ele vem. Pesou demais, foi demais para ele, né? Ele É. não suportou até o final, não. Viu, pastor? Aproveitando que ficamos nós dois, ficou faltando mais alguns slides, não ficou? Não, eu acho assim que o que vai acontecer daqui até a próxima semana pode nos trazer informações bastante significativas que a gente pode considerar. Não significa que vai levar o tempo todo, mas eu acho assim que foi o que foi de valia para nosso povo, para os nossos, né, colegas, olhar a ação de Deus, né? Eu vejo assim, Deus acordou Israel e acordou a igreja. No meio dessa confusão toda, quem entende a Escritura, e quem está perdido na escatologia vai falar e sair por aí divulgando coisas, né? Mas eu acho que foi bastante significativo. Então, eu estou muito atento ao que vai acontecer nesses próximos 8 dias, né? Se o Irã realmente entra na guerra, as coisas podem tomar proporções muito grandes, mas eu acredito que ele só vai entrar junto com os russos lá na frente, porque os Estados Unidos foram muito rápidos em postar seus aviões. Se eles não fizessem isso, o Irã entraria na guerra a qualquer minuto, entendeu? Então, eu acho que o convencimento na marra é muito grande com aqueles navios lá, né? Mas que vai justificar o avanço também, por quê? Por que Israel estourou os aeroportos da Síria? Ele tinha que ter um bom motivo para correr esse risco, e ele tinha, entendeu? Senão, iriam desembarcar terroristas de tudo que era parte do mundo ali brincando. Agora, é impressionante que essa semana tinha 86%, a mídia pode estar blefando, né? 86% dos israelitas estavam culpando, sabe quem por tudo isso? O Benjamin Netanyahu. Exatamente. Ou seja, Israel já foi preparado para isso. A mídia está e a política em Israel já está tão avançada para chegar ao ponto, então esse cara, ou ele vai ser morto, ou eles vão derrubar ele né, no final dessa questão toda, para poder subir ao poder aqueles que vão negociar essa paz e fazer um acordo lá na frente, entendeu? Então, assim, isso é impressionante. Acompanhe esse detalhe de que o parlamento de Israel está pronto, com esses políticos que estão no poder. Ele quase não conseguiu. Imagina se ele não estivesse como primeiro-ministro, porque ele passou por pouquíssimos votos. Aí os caras foram tirar, iam derrubar ele agora, no meio da guerra. É que eles conseguiram fazer uma manobra lá e disseram, então vamos fazer um gabinete de guerra com todo mundo, entendeu? Ele abriu mão do poder para que esses outros opositores entrassem, para não ser derrubado, entendeu? Um voto de desconfiança. Então, ou seja, o próprio governo de Israel está na berlinda por conta dessa situação, para você ver como a situação está tão próxima, né? Israel, a política de Israel está preparada para assinar com Hamas um acordo de paz. Isso é inconcebível na cabeça de qualquer judeu, mas saber que os políticos estão nesse nível, ou seja, o que falta para a igreja ser arrebatada mesmo? Tá bom. Entendeu? Vamos então ver como vão as coisas caminhar. Isso, vamos, a gente vai fazendo esse conversando movimento.
Até a próxima terça-feira aí. Que Deus abençoe, um bom descanso aí. Amém. Acho que valeu a pena. Muito, muito, muito obrigado, pastor. Obrigado Até mesmo. mais. Boa noite, um abraço da Boa noite. esposa aí. Um abraço, igualmente. Tchau.